Meus amigos, às vezes nós acabamos nos deparando com pessoas determinando, orando e buscando a Deus, e diga-se de passagem, eu acho isso ser uma das atitudes mais bonitas do ser humano. Render-se ao Senhor, buscar a Deus. Mas nós temos que entender que há muitas pessoas, e infelizmente de muitos e muitos anos, que buscam a Deus e não compreendem a palavra, e não entendem que para Deus responder às nossas orações, nós temos que ter uma coerência pela palavra. Não tem como você pedir a Deus que Deus abençoe uma coisa que Deus é contra. Esses dias que passou, tive um jovem da igreja que me procurou e falou assim: pastor, o senhor poderia fazer a gentileza de orar por mim, porque essa semana eu vou ter uma semana de provas na minha escola e eu quero saber se o senhor ora para que eu possa ir bem em todas as provas. Antes de orar, eu parei e perguntei para ele assim: você estudou? Quando a professora estava ensinando, ou os professores estavam lhe ensinando, você estava prestando atenção, você aprendeu a matéria, você fez os trabalhos, você fez os exercícios, você estudou esses dias, repassou a matéria para você poder fazer as suas provas? Ele disse: sim, pastor, eu fiz tudo isso e eu só quero que o senhor ore por mim para que dê tudo certo. Aí eu falei: então agora eu vou orar. Eu orei e falei: Deus, que o Espírito Santo, como diz a palavra, nos lembraria de todas as coisas, né? Então eu falei: Senhor, lembre dele, toda a matéria que ele estudou, para que ele possa ir bem nas provas. Agora, se ele me falasse assim: pastor, eu não estudei, eu não fui bem, eu não tive tempo, eu estava com preguiça, eu não estudei por causa disso, por causa daquilo, eu iria dizer para ele: olha, eu posso abençoar você, eu posso orar por você, pedir que Deus lhe abençoe, pedir que Deus lhe proteja, pedir ao Senhor, mas essa oração que eu vou fazer por você, para que você vá bem na prova, mesmo sem você ter estudado, mesmo sem você ter aprendido a matéria, sem você ter se exercitado, sem você ter feito os trabalhos, infelizmente não vai funcionar. Porque existe uma concordância, existe uma maneira de Deus agir com concordância à sua palavra. Tem que ter uma coerência. Não adianta você orar pedindo a Deus: Deus, me perdoa pelo pecado que eu cometi, sendo que você não perdoa a quem cometeu algum delito contra você, alguém que cometeu algum mal contra você, e você continua ainda pesaroso, com raiva, com ódio dessa pessoa, ou das pessoas, ou do local onde você esteve. Então, nós precisamos entender, a gente busca pela família, pelo casamento, buscamos pelos filhos, buscamos pela saúde, né? Então, nós temos muitas coisas que nós oramos a Deus, mas não há uma coerência nas nossas atitudes. Você pede a Deus: Deus, abre as portas, eu quero sair dessa luta, pastor, parece que eu estou vivendo um emaranhado de problemas, as coisas não se resolvem, elas não se solucionam, parece que cada dia o calçado aperta mais, cada dia está mais difícil. E eu vou dizer para você, é triste dizer isso, mas vai piorar se você não estiver do lado da palavra. O que é estar do lado da palavra? É ter a atitude de acordo com a palavra de Deus. Então, a oração de concordância, a oração que vai realmente fazer com que os céus se movam em seu favor, para que Deus envie os anjos para ministrarem a bênção sobre a tua vida, só vai acontecer se você estiver na obediência. Aí você fala: pastor, mas eu estou sofrendo porque eu pequei, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Você começa a se automutilar espiritualmente, mas sabendo que você deveria fazer a coisa certa. Então fazer a coisa certa é o que vai trazer então realmente aquilo que Deus ele quer com alegria entregar para você. Pensando nisso, Mateus 18, no versículo 18, a Bíblia fala assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu.
Eu acredito que você deva compreender, né, como muitos já entenderam assim, que quando eu oro no Senhor, desligando, por exemplo, pastor, eu tenho um problema, eu tenho um vício, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, eu sou uma pessoa daquele jeito, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e assim Deus vai moldando você pela palavra. E você, em oração, você liga a sua oração ao céu, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso, não vou ser um mentiroso, não vou ser uma pessoa que engana as pessoas. Você está desligando da terra algo que no céu também é desligado. O Senhor já não vai olhar mais para os seus erros, porque você está se arrependendo deles, tomando uma postura, desligando na terra o que está errado. E assim, semelhantemente, quando você liga no céu a sua oração, você ligado em Deus, quando estamos ligados em Deus? Quando estamos vivendo pela palavra. Se nós não estamos vivendo pela palavra, nós não estamos ligados em Deus. Você pode congregar, você pode estar dentro de uma igreja, você pode fazer parte de ministério, você pode ser o pastor, você pode ser quem for. Se você crê no Senhor, você ora a Deus, você está dentro de um ambiente da igreja, ou você é uma pessoa que gosta de assistir a palavra, mas você não vive a palavra, você está desligado de Deus. E a sua oração, ela não vai acessar, ela não vai mudar nada. Você pode orar, mas as coisas não vão acontecer. Por quê? E eu tenho como te provar. Versículo de número 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aí eu comecei a pensar: Deus, a tua palavra diz que tudo que 2 pessoas concordarem na terra, o Senhor então fará acontecer, porque o Senhor vai responder essa oração. Agora eu fiquei pensando, e quando pensei, pedi a direção do Espírito Santo para não falar nenhuma besteira para você. Mas pense o seguinte: o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você nunca está sozinho. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo falou para os seus discípulos: eis que eu estarei convosco até o fim, a consumação dos séculos. O Senhor nunca nos abandonou. E ele disse: eis que enviarei a vós o outro Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo. Então nós nunca estamos sozinhos. Por mais que você sinta-se assim, você pode se sentir sozinho, você pode se sentir talvez numa dificuldade por você lutar sozinho. Pastor, lá na minha casa só eu luto, só eu que tenho esse coração de fazer a coisa certa. Minha mulher não é assim, pastor. Meu marido não é assim. Os meus filhos, os meus pais não são assim. E de forma direta e indireta, nós conseguimos perceber algo bem sério que está acontecendo aqui. Porque algumas pessoas, elas estão esperando as pessoas em sua volta concordarem com a fé que Deus colocou no seu coração. O apóstolo Paulo disse assim: a fé não é para todos. Ele quis dizer que não será todas as pessoas que vão ter a mesma fé que você. Não será do mesmo formato, da mesma medida de fé que cada um tem, porque o Senhor também fala que a cada um foi dada uma medida de fé. Há algumas pessoas que têm mais, outras pessoas que têm menos. E se nós trabalharmos na fé alheia, porque se você tentar, por exemplo, se tem um caminhão que ele carrega 15 toneladas e você tem um caminhão que carrega 10, se você tentar carregar as mesmas 15 toneladas, por um começo você pode caminhar, mas um momento vai arriar as pernas do teu caminhão, o caminhão vai estragar. Então quer dizer, há uma medida de fé. Não adianta você querer caminhar com alguém que está cheio de fé, que está lá na frente, se você ainda nem aprendeu o que é fé. Então há muitas coisas que a gente tem que entender. Tem coisas que nós não vamos alcançar, não é porque Deus não quer, é porque nós estamos concordando de forma contrária, ou seja, estamos contradizendo. A palavra fala uma coisa, mas eu faço outra. Eu tenho agido de maneira diferente da palavra. E se agir diferente da palavra é o que me impede de ser abençoado, orar e orar não vai resolver. Porque a oração, a palavra já fala, ora e ação. Oração, você tem que ter uma ação. Orar e tomar uma atitude.
O Tiago disse: me mostre a tua fé sem obras, eu te mostrarei a fé com as obras. Obras são atitudes, são força, a expressão da fé são as obras acontecendo, você fazendo a coisa certa. Por isso que nós vemos o Tiago com clareza dizer isso. A fé sem obras é morta em si mesmo. Você diz que tem fé, você diz isso, você diz aquilo, mas não age como tal. Então o Senhor disse aqui, quando vocês unirem em concordância a quê? A palavra. Se você se unir à palavra de Deus, ela vai te fazer ser vitorioso naquilo que ele diz. E ele diz no versículo 20, para terminar essa parte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu vou dizer para você que eu já escutei algumas coisas até contrárias, e eu vou assumir para você. Se eu estiver errado, eu assumo isso, mas eu vou te dizer. Aqui diz, onde 2 pessoas ou mais, ou 3, se reúnem em nome do Senhor Jesus, ali ele está no meio deles. Tem pessoas que ela fala assim, nós estamos aqui para buscar o Senhor, e nós temos a presença do Senhor. A pergunta é, será que Jesus se faz presente onde há uma pessoa que tem desejo de que Deus responda a sua oração? Ela diz que ama a Deus, mas ela está com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Você acha que Deus pode habitar nesse lugar? Porque tudo que ligamos no céu também é ligado na terra. Se você está demonstrando para Deus a tua distância, teu afastamento, você está afastado de Deus, você está dentro de uma congregação, mas afastado. Você não tem comunhão sincera com Jesus. E aí você olha aqui, ele diz, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome. Tem muita gente que não se reúne em nome do Senhor, que diz com a boca uma coisa, mas a atitude é diferente do que a boca fala. Por isso Jesus disse para os fariseus, né? Ele disse, com a boca vocês adoram, vocês falam lisonjas com a boca, mas por dentro, como ele disse, vocês são sepulcros caiados, destruídos. Com a boca me adora, mas o coração está distante. Quantas pessoas estão assim? E Jesus não estará presente na tua oração enquanto você não agir por coerência à palavra. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou começar no versículo de número 1. Eu acredito que as pessoas que vivam e compreendam que a oração é um caminho para ser feliz, para alcançar a bênção de Deus, elas devem entender que a nossa oração, o pastor aqui, por exemplo, eu faço aqui com vocês um momento da oração, e eu pego o copo com água, apresento a Deus, e assim como apresento a Deus, peço que na sua casa, assim como nós aqui oramos, ligamos a nossa fé juntos, você receba o seu milagre, você receba a tua cura, a tua libertação. Só que, infelizmente, triste é dizer isso para você, que eu estou aqui orando e você na tua casa duvidando. Isso é uma oração de concordância? Isso não é uma oração de concordância. Você não está concordando comigo. Eu estou orando, mas você não crê. Estamos unidos aqui agora pela mídia, pela TV, pelas mídias sociais, mas no momento de você pegar aquela bênção, de você receber para você, tomar para você aquilo, você não concorda, você fica discordando. O Senhor disse que Ele enviaria sim a sua bênção, que o Pai faria cumprir-se a oração feita a Ele, quando houvesse concordância com a palavra e entre nós. Eu estou orando a Deus, estou clamando a Deus para que você receba a tua cura, porque Ele diz que nós já somos curados, e você do outro lado, eu não sei não, isso aí não acontece, eu não acredito nisso. Nós não estamos em concordância. É difícil quando uma pessoa, ela já tem na sua mente, já pré-figurada, que ela nasceu para aquilo e acabou. Ela nasceu para sofrer e acabou. Ela vê pessoas dizendo, olha, pastor, ora por mim, mas você não ora, nós não estamos em concordância. Só está uma ponta só orando e a outra está calada. Você quer a bênção, mas você não faz nada. Então ele diz lá no Atos 12, eu quero comentar com você isso aqui, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada o Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, a festa da Páscoa.
e, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Vamos pensar assim. Há muitos casos e situações da sua vida que está precisando de uma dedicação maior sua. Preste atenção. Está precisando de uma dedicação sua. Nesses dias, havia uma perseguição ferrenha, pesadíssima sobre a igreja. O início da igreja. Hoje há perseguições, mas nem sequer chega perto das perseguições que esse povo passou. E quando isso aconteceu, diz o que Herodes, ele que com toda a sua majestade de rei, que mandava e comandava, ele mandou prender o Tiago e o Pedro. E o Tiago, ele em praça pública, ele coloca todas as pessoas ao vento, naquele momento de festa, e ele arranca a cabeça do Tiago. Eu fico pensando, a pior das pessoas, a pior do coração mais duro, mais maligno, o coração mais pesaroso, a pessoa mais bruta, ao ver uma pessoa ser decapitada na sua frente, era para se trazer uma tristeza, não alegria. Só que quando arrancaram a cabeça do Tiago, o povo que estava ali se alegrou. Veja que, como até nos dias atuais você pode ver isso. Quando se fala da palavra, poucas pessoas querem ouvir. Quando se fala daquilo que realmente abençoa e constrói e melhora, poucas pessoas querem ouvir. Mas passa uma tragédia. Em lugar dessa programação que você assiste agora, se tivesse uma tragédia passando, muitas pessoas ficariam atônitas. Se tivesse com um pouco de sono, ia lavar o rosto para poder dar atenção, porque ela queria a curiosidade de saber a maldade que haviam feito, o que aconteceu. Mas para ouvir a palavra, poucas pessoas dão atenção. Por isso você percebe que a morte do Tiago perante todo aquele povo que festejava a festa da Páscoa, eles ficaram felizes com a morte de um homem porque ele era cristão. Pelo simples fato de ele ser cristão, pelo fato de ele pregar o evangelho do reino, da salvação, por ele pregar a boa palavra. Estava Tiago então agora à mercê, à mão de Herodes, e Herodes arranca a cabeça dele, e o povo, em vez de se comover, em vez de o povo sentir aquela dor, o povo ficou feliz. E até hoje estão fazendo assim. Estão usando de coisas ruins com alegria, vendo coisas horríveis como se fosse uma coisa maravilhosa. Eu lembro no ano passado, eu lembro de uma cena muito triste. Tem um país sul-americano que ele foi liberado, uma ação que as mulheres têm o direito de abortar. E houve em todo o território desse país sul-americano alegria por ter agora condições de abortar, por ser lícito perante o governo que se pode abortar. Qual é a coerência de uma pessoa que está viva querendo a morte do outro? Aí você veja que quando a morte de Tiago em praça pública trouxe alegria, o Herodes percebeu, Você já deve ter ouvido essa expressão, time que está ganhando não se mexe. Matou o Tiago, o povo está feliz, prendam o Pedro. Quando acabar a festa, que acabar a alegria, nós matamos o Pedro para trazer mais alegria para o povo. Que alegria absurda, que alegria mais baixa. Tem pessoas que estão felizes com a dor alheia. Agora imagine para você ver, o povo se alegrou, o povo se agradou com a morte do Tiago. Agora você veja, o Pedro está preso, dentro do cárcere, e ele agora está dentro de um local onde ele sabe que daqui a pouco, ele também vai morrer. Eu acredito que o Pedro estava ali também em oração. Ele também orou a Deus. Deus, me livra dessa aqui, me tira daqui. Colocaram 16 homens para guardar o Pedro na prisão.
Só que enquanto ele estava preso, creio que orando e buscando a Deus para Deus o livrar, a igreja estava orando. E a igreja orando em concordância, orando e buscando a Deus para que tivesse livramento para a vida do nosso amigo Pedro. E uma das coisas que me chama a maior atenção, o desfecho da história, eu não vou ter tempo de ler toda a história, mas o anjo vem, toca no Pedro, Pedro levanta, coloca a sandália, se veste, sai pela porta, ninguém dos guardas o vê, ele vai embora e encontra os seus irmãos na igreja. Mas o que me chama a atenção é, você, assim como esse povo recém-convertido a Cristo, será que nós não estamos esperando o pior acontecer para começar a orar? Porque se quando a igreja orou, o Pedro teve livramento, por que a igreja já não estava orando para que o Tiago não morresse? Pensa nisso. Está vendo o teu casamento acabar e você não está fazendo nada. Você vai esperar o casamento acabar para começar a orar, para buscar a Deus, para fazer a coisa certa? Pastor, eu estou vendo a minha prosperidade acabar. Você vai deixar até quando a coisa piorar? Você vai esperar tudo acabar para você decidir fazer a coisa certa? Porque se a igreja tivesse orado, o Tiago não teria morrido. O Pedro foi liberto pela oração. Agora, não seja essa pessoa tardia que espera o pior acontecer para daí então você se posicionar. Para daí então você tomar partido e decidir buscar Deus em concordância. Era a vontade de Deus livrar o Tiago, era a vontade de Deus livrar o Pedro. No entanto, que Deus livrou o Pedro. Diz a palavra que o anjo chegou e ele passou por todos os soldados não viram ele. O diabo, ele não vai enxergar você quando você estiver diante de Deus. Porque naquele momento, aos olhos daqueles soldados, eles não viram a Pedro. Que o diabo, ele não tenha olhos para enxergar você, para te fazer mal. Mas isso só vai acontecer quando você entrar em concordância, em orações, concordando com a palavra, em direção da palavra. A vontade de Deus, é vontade de Deus que todo homem seja salvo, todos. Mas há alguns que esperam chegar no leito de morte para aceitar Jesus. Tem uns que preferem perder tudo para daí então verem que deveriam ter feito alguma coisa. Você vai esperar o pior acontecer para você começar a fazer alguma coisa? Eu espero que não. Espero que essa palavra lhe ajude e lhe faça despertar e entender que você precisa buscar a Deus o mais rápido possível. E a oração só vai ter resposta, seja familiar, físico, moral, espiritual, seja qual for o problema, a resposta só vai chegar se você orar em direção e concordância à palavra. Se você estiver agindo ao contrário, a oração não vai dar certo. Não vai funcionar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás da palavra dele. A palavra dada é a palavra que vai mudar a tua vida.